Muito bem, hoje nós vamos dar a sequência na nossa mensagem, Curados para Curar, orações que curam o coração. Isso aqui só é possível por causa do poder da ressurreição. Só é possível, você e eu, nós temos acesso a toda a riqueza de tudo que Deus tem preparado para nós. É por causa da ressurreição. Se não houvesse a ressurreição, a morte, o trabalho da salvação tinha ficado pela metade. E a palavra de Deus, quando se estuda, você percebe que o Senhor Jesus, que Ele desceu nessa época as portas do inferno, pegou a chave do inferno, pegou a chave da morte, tomou autoridade sobre essa situação, foi elevado aos céus, se apresentou diante do trono de Deus, do trono de justiça, da graça de Deus, e diante daquele trono, então, foi apresentado ao Senhor Jesus, a obra de salvação, e o diabo se apresentou, e aí houve o julgamento. Até então, o diabo matava, rolava, destruía, como ele queria, porque o salário do pecado é a morte. Porém, quando matou Jesus, matou um justo, e o diabo foi condenado para toda a eternidade. E as portas do inferno, da morte, foram entregues à mão do Senhor Jesus. E hoje Ele tem autoridade nos céus e na terra. Sobre principados e potestades, Ele tem autoridade. E você e eu, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes. E podemos nos posicionar diante de qualquer coisa que está diante de nós. O Senhor nos dá uma palavra, nós proclamamos essa palavra que Deus lhe dá na sua boca, tem a mesma autoridade que a própria palavra dele, porque você profere a palavra que ele falou, e essa palavra tem autoridade para manifestar o poder da ressurreição na sua vida. E quando nós falamos sobre corações curados, o único que pode curar o nosso coração, que pode transformar o nosso coração, que pega o nosso coração de pedra e faz ele um coração de carne, um coração sensível a Ele, é por causa do poder da ressurreição. Então, nós estamos falando nesses dias sobre as crenças ímpias e as crenças piedosas, e hoje a palavra-chave é substituir. Seria a primeira mensagem, a primeira parte foi na semana passada, a segunda parte agora. O crer corretamente, crer segundo as Escrituras, crer segundo aquilo que a palavra de Deus nos revela. E nós nos posicionamos debaixo dessa palavra e vivemos debaixo dessa palavra, amém? Então, só repetindo algumas coisas, Provérbios 4, 23, vamos juntos no 3 ler? 1, 2, 3. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando falamos de coração, falamos de espírito. O que aconteceu quando Adão e Eva traíram a Deus? Eles foram feridos de morte no coração. E agora, Jesus vem e cura essa fonte. Essa fonte agora jorra água viva, palavras de vida sobre a sua e sobre a minha vida, amém? Então, agora nós precisamos cuidar sobre o nosso coração. A pergunta de ouro, né? Senhor, como o Senhor vê isso? Como o Senhor pensa? Como o Senhor sente sobre o que nós estamos falando? Sobre esse sentimento, sobre essa crença, sobre esse pensamento que eu tenho no meu coração. Aí nós falamos sobre a linguagem do coração, né? Só lembrando, eu fico repetindo para que quando nós entramos na oração, isso aqui é importante. Se você ora com a sua mente apenas e não ora com o coração, o seu coração não é curado, né? A sua mente é curada, mas o seu coração não. Daí fica aquela coisa dividida. E quando você ora segundo a linguagem do coração, no fluir, na imaginação, nas emoções, na meditação, como nós temos conversado, você vai perceber o agir tremendo de Deus na oração. Nós falamos sobre essas duas casas, ou uma casa onde
tem uma manifestação e influência maligna pelas 7 áreas, ou uma casa de luz, um santuário dedicado ao Senhor. E você e eu, nós estamos sendo construídos, edificados, nosso coração está num processo de limpeza, para que a sua vida seja a habitação de Deus no Espírito. Toda reação sua, ela é automática, uma reação do Espírito Santo na sua vida. Não é mais uma reação debaixo da ferida, porque você foi curado. Não é mais uma reação debaixo de uma mentira, porque você crê na verdade e você agora age, né? Esses dias alguém estava dizendo assim, né? Nem sei onde é que eu vi. No testemunho de quarta-feira do Todd White, ele diz assim: quando se você esmaga uma laranja, o que você tem dela? O suco da laranja. E quando você é esmagado, o que sai para fora? Jesus. Qualquer reação contrária a Jesus, diferente de Jesus, tem problema no coração. E eu tenho falado aqui, né? Quando você está sob pressão, é que a boca fala o que está cheio o coração. Nas horas difíceis, na hora de ser contrariado, na hora de alguém te falar alguma coisa e você não gostar, você demonstra o que está no seu coração, né? Então, nós estamos sendo trabalhados. E o Senhor Jesus, o versículo-chave de hoje, é esse texto que Jesus fala na festa dos tabernáculos. E ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai ser pressionado pela vida, pelas circunstâncias e situações, e do seu interior vai fluir a água da vida, a palavra de Deus que traz vida. Eu queria enfatizar a questão como diz a Escritura. Crer em Jesus conforme diz a Escritura. Se eu não estou tendo a experiência do meu interior fluindo rios de água viva, então eu não estou crendo em Jesus corretamente. Eu preciso crer nele conforme as Escrituras. E aí, às vezes, a gente vai andando com o Espírito Santo, você vai caminhando com o Espírito Santo, o que acontece? Ele vai lhe explicando as coisas, você vai compreendendo. E você tem então pensamentos que são pensamentos religiosos, ele diz: isso aqui pode jogar fora. Essa aqui é a verdade sobre a minha pessoa, na minha palavra. Aí você crê corretamente. Esse processo, nós vamos conversar um pouquinho hoje, a importância de substituir crenças malignas, crenças ímpias, crenças religiosas, crenças e votos que foram feitos fora da palavra de Deus, fora do que é o poder da ressurreição em nossas vidas. Então, quando eu creio em Jesus, como diz a Escritura, e ela é a nossa base, e aí ela nos revela ao Senhor Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, queridos? Então vamos trabalhar um pouquinho isso. Nós falamos algumas coisas sobre atitudes, né? Nunca tenha nenhum pensamento sobre si mesmo que Deus não tenha sobre você. Isso é ser humilde. Quando Deus diz em Cristo Jesus, você é mais que vencedor, mas eu me sinto um perdedor. Quem tem a verdade? O que eu sinto ou o que Deus está me falando? Normalmente o homem escolhe o que ele sente. Se eu estou sentindo assim, então isso é verdade. E a palavra de Deus é verdade. E aí é um choque quando nós nos deparamos com isso. Mas o que eu sinto não é verdade? Não. O que é verdade é a palavra de Deus. E se eu estou sentindo alguma coisa em desacordo com a palavra de Deus, eu preciso o quê? Alinhar o meu crer em Jesus. Nós falamos também sobre: nunca diga nada sobre você que Deus não tenha dito sobre você. Às vezes no meio da explosão eu tenho isso tão fundo gravado no coração que eu estou lá tentando vasculhar da onde que vem isso, da onde que vem isso. Quando eu não acerto alguma coisa, quando eu erro, vem da minha boca: seu burro. Tem misericórdia de mim. Por que eu falo isso? Por que essa é uma reação? A primeira reação minha. Aí já a segunda reação: não, mas Deus me diz assim. Daí eu já tento convencer meu coração, mas alguma coisa lá no fundo do meu coração está desalinhado, não crendo corretamente.
Alguém me disse, eu falei isso tanto para mim mesmo, que aquilo ficou lá dentro cravado em mim. E quando eu digo alguma coisa sobre mim que Deus não tenha dito sobre mim, isso se torna em maldição. E eu preciso dizer o que Deus está dizendo, né? A primeira obra da fé, segundo Romanos 10, é o falar corretamente. Nós falamos um pouquinho na vez passada, sobre Israel. Israel tinha essa promessa: para vocês subir da aflição do Egito para uma terra que emana leite e mel. Você tem uma promessa tremenda na sua vida, não tem? Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Tanto que, o que é abundância para você? O que você não consegue administrar mais. É tanto que o copo, ele superabundou, ele sai por tudo que é lado. Aquela vida que você tem, ela começa a superabundar no seu falar, no seu pensar, nas suas imaginações. A vida de Deus, ela se manifesta, né? A vida de Deus vai se manifestando na sua vida. Essa é a sua promessa, essa é a terra prometida, de um coração cheio dele, um coração totalmente transformado. E Israel, quando ele foi levado a conquistar a terra, eles disseram: não, isso é difícil demais. Tá bom que Deus falou, mas eu não acredito que Deus vai fazer. Não sei se já aconteceu isso com você. Para mim às vezes acontece. Tá, Deus falou que vai fazer, mas será que Ele vai fazer mesmo? Na minha vida, no outro Ele até pode fazer, mas na minha vida será que Ele vai fazer? E Israel estava nessa posição, ficaram em dúvida. Será que Deus vai conosco mesmo? Ele não vai não vai apanhar lá daqueles gigantes que estão na terra? E a gente fica discutindo conosco mesmo e com Deus, em vez de obedecer. E aí Deus se posiciona. Eles chegaram a dizer: então a gente prefere morrer no deserto do que entrar na terra. E Deus disse: então tá, por minha vida, diz o Senhor, o que vocês falaram aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Que nem eu falei para vocês aqui, os israelitas reagiram: não, nós não estávamos orando, Deus, não estávamos falando com o Senhor, nós estávamos falando aqui, discutindo com Arão e Moisés. E Deus disse: não, vocês falaram nos meus ouvidos. Não, mas nós não estávamos falando com o Senhor, nós estávamos falando aqui. Nós estávamos aqui como casal discutindo o assunto em família, nós não estávamos orando. E Deus disse: vocês falaram na minha presença, vocês vivem e andam na minha presença, como é que vocês falam e dizem coisas e acham que eu não escuto? E aí os de 20 anos para cima, eles ficaram debaixo dessa palavra que eles mesmos proferiram. Não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Então a confusão de Israel aconteceu porque a promessa é boa, mas eles não creram nela e disseram: nós preferimos morrer no deserto. E Deus diz: então vou lhe dar exatamente o que você tem acreditado e confessado: você morrerá no deserto. Agora, isso é muito preocupante. É muito preocupante. Nós podemos perder as bênçãos escolhidas por Deus para nossas vidas, acreditando e confessando mentiras que o diabo põe na nossa boca, ou no nosso coração, nos sentimentos, circunstâncias colocaram lá. Isso é muito preocupante. Eu tenho dito coisas, falado coisas com pessoas, e Deus vai me levar ao pé da letra? Jesus diz o quê? Vocês vão prestar contas por cada palavra que falaram. É muito preocupante isso, não é? É assustador. Deus leva ao pé da letra que a gente fala. Se repetir é mais forte ainda. Ficar repetindo, entra no coração, você crê, como nós vimos na vez passada. E o que acontece? Quando você crê no coração, mesmo sendo coisa ruim, a lei da fé funciona. Ela vai operar. Vocês percebem que dá um susto e a gente precisa sentar e começar a conversar com Deus. Deus, então, por gentileza, fala comigo aqui.
Eu quero arrumar essas questões. O que eu preciso arrumar? Jesus já me perdoou tudo, amém? E agora o Espírito Santo está me levando a um processo de santificação, que as coisas que eu creio no meu coração e que eu tenho falado, agora precisam ser purificados. A graça, ela é educadora, para tirar de nós o que é maligno e colocar em nós o que é de Deus. Segundo lá Tito 2:11, né? 2:11. A graça, ela é educadora, ela nos educa, nos tira da situação que nós vivemos e nos traz para perto dele. Então, você e eu, nós recebemos na nossa vida tudo que nós acreditamos. E às vezes a gente acredita em coisa que a gente não devia, né? Por que será que as pessoas têm medo do escuro? Que alguém falou que lá tem um lobisomem, daí já fica com medo, né? Então no escuro, né, não vou entrar. Alguns inclusive, eu já vi assim, está tudo escuro aqui, daí quer entrar no templo, dá aquela freada assim, será que eu entro? Não, liga a luz, liga a luz. Como assim? O que tem no nosso coração que nos limita, que nos confunde muitas vezes, né? Então, quando nós vemos isso, a nossa identidade, ela está alinhada com o que cremos. O que você crê, assim você é. Conforme a sua fé, assim lhe seja feito. Conforme você crê quem você é, assim você vive. E cada um de nós vive nesse entendimento, conforme recebeu na sua caminhada, e conforme tem se deparado com a palavra de Deus, conforme você tem crido na palavra de Deus, assim você vive. E aí a pergunta para nós, agora em Cristo Jesus, e o poder da ressurreição faz isso, me dá a possibilidade de escolha. Antes de Cristo Jesus eu não tinha escolha. Efésios 2 diz assim: quando eu não tenho Jesus como Senhor da minha vida, eu sou manipulado pelas trevas. A energia das trevas, o poder das trevas começa a agir na vida de uma pessoa e vai manipulando ela como é que chama aquilo que faz assim com... Hã? Mais uma vez. Marionete. Como marionete. Agora em Cristo Jesus essas cordas foram cortadas e você agora é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita na sua vida e Ele agora lhe conduz para que você experimente o favor dEle, amém? Então você tem a escolha. A mentira diz assim: eu não vou conseguir. E a minha identidade, então, eu sou um fracasso. E eu fico pensando, tem alguma coisa errada comigo. Agora a verdade diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a minha identidade, que é em Cristo Jesus, eu sou vencedor. Eu posso me sentir um perdedor, um fracasso, mas o meu coração agora vai reconhecer. Eu vou trabalhar e, Senhor, eu peço que o Senhor ministre o meu coração agora. E aí eu peço por uma imagem, posso pedir até ele vai provavelmente dar uma emoção. E você medita numa palavra e você vai falando a linguagem do coração até o coração se converter e ele crer realmente que você é mais que vencedor. Aí você acorda de manhã como um vencedor e não como um perdedor. Você acorda de manhã com o sentimento: ah, que legal, mais um dia para glorificar a Deus. E não mais com aquele sentimento: ah, mais um dia que eu tenho que enfrentar, vou matar mais um leão nesse dia. Quando você acorda, aqueles primeiros sentimentos mostram muito o que está no coração. Às vezes a gente brinca assim, né? Quando você acorda, o inferno entra em alvoroço. Ele acordou, cuidado, ele acordou. Ela acordou. Porque vai exercer autoridade, vai manifestar o poder de Deus sobre a face da terra. Então nós sempre temos a escolha: ou nós cremos na mentira ou nós cremos na verdade. Você tem em Cristo Jesus, você tem essa liberdade. Antes não era assim. Nós éramos jogados para lá e para cá. Agora em Cristo Jesus nós recebemos uma graça da parte de Deus. O que nós aqui já falamos de acender a luz, né? Nós pessoalmente, nós enfrentar as trevas não é possível.
Mas agora, em Jesus, o que a gente faz? A gente liga a luz. Jesus diz lá em João, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, vai andar e terá luz da vida. A luz terá conhecimento, terá clareza sobre a sua vida. Não vai precisar ficar tateando entre erro e acerto. Vai ter a revelação da palavra de Deus na sua vida. Não anda inseguro, será que eu vou, não vou? Tem palavra da parte de Deus sobre a sua vida. Você anda na luz, você tem a luz da vida na sua vida. Porque Jesus é a luz. E quando se percebe um ponto cego, um ponto escuro, o que se faz? Convida Jesus para essa situação. Diz: Senhor Jesus, o que o Senhor pensa sobre isso aqui? Como é que o Senhor sente sobre isso? Qual é a imagem que o Senhor tem? Qual é a fotografia que o Senhor tem? Não sei, já falei, mas esse processo que nós estamos caminhando das mensagens é trabalhar na tua fototeca do seu coração. As fotos que você foi colocando lá, armazenando no seu coração, o Espírito Santo está revisitando essas fotos que foram colocadas lá. E diz: joga fora essa aqui também não presta, essa aqui está te dando esse sentimento, então você joga fora. E você vai trazendo novas fotos, ressignificando, trazendo um novo entendimento, porque a luz, né, a luz do Senhor Jesus veio ao seu coração. Uma coisa interessante que quando nós falamos sobre esse processo, que eu estou tentando explicar, de substituir, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, certo? Se eles querem ocupar, há um crash, há uma batida. Então você tem um, você tem o outro. Não pode ter os dois no mesmo lugar. A mesma coisa são com os pensamentos. Você não pode ter dois pensamentos no mesmo lugar. É um pensamento ou outro pensamento. As emoções também é assim. Não pode ter duas emoções no mesmo lugar. Ou você tem uma ou você tem outra. E em Cristo Jesus você tem a liberdade de substituir sentimentos ruins por sentimentos bons e pensamentos ruins por pensamentos bons. Você tem essa habilidade em Cristo Jesus. Como é que você substitui um pensamento, um sentimento que está desalinhado com a revelação da palavra de Deus? É acendendo a luz, é olhando para Jesus. É se voltando e fazendo a oração de ouro que eu chamo, né? Senhor, como é que o Senhor vê isso? Como é que o Senhor pensa sobre minha vida? Como é que o Senhor pensa sobre esse sentimento? E o Espírito Santo fala com você. Ele sempre fala. Sempre vai dar uma imagem, sempre vai ministrar seu coração. Ele não deixa por menos, porque Ele vê o nosso coração, né? Então quando você faz perguntas sobre sentimentos e pensamentos que tem quando você acorda, quando você vai dormir, quando tem uma pressão, uma dificuldade, quando você chega num ponto que você não sabe como agir e surgem os medos, você se volta para Ele e diz: Senhor, e agora? Como é que eu enfrento esse gigante que está me acusando, dizendo que eu não sou capaz, que eu não vou dar certo na vida, que eu nunca vou ter, e assim por diante. Eu estava falando ontem, né? Davi tinha um segredo em suas batalhas, em suas vitórias, né? E a palavra de Deus diz lá no Salmo número 8, diz aqui em Atos 2, quando é repetido: diante de mim, Davi diz, eu via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Davi tinha essa convicção que Deus era com ele. Ele via ele diante dele e ele via ele ao lado dele. Quando você tem a visão clara e você pede: Senhor, me mostra, eu quero te ver, Senhor. E você abrir os olhos do seu coração, você vai vê-lo. É muito simples. Assim como você é feito por completo. Você tem olhos, você tem ouvidos, você tem nariz, você tem a boca. No espiritual você tem a experiência de todas as áreas. Você pode ter. Começa talvez com a percepção, né, com o ouvir ou com a percepção do discernimento. Mas Deus quer lhe levar à plenitude das coisas. Que você seja completo em tudo.
Que você não tenha experiência só numa área dos dons espirituais, das manifestações do Espírito, mas você tenha a completude todas as manifestações presentes na sua vida. Deus quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, não que você conheça só um pouquinho das coisas dele. Por isso que nós nesse ano estamos no buscar, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Nós queremos ouvir o que Ele está falando e vê-lo sempre diante de nós. Temos a certeza que Ele está sempre do nosso lado, ministrando junto conosco e nos apoiando, pondo a mão no nosso ombro e nos dando conselho debaixo das suas vistas, como diz o Salmo 32. Esse é o relacionamento que você foi resgatado em Jesus. Esse é o poder da ressurreição que te dá esse acesso. Pode dar uma glória a Deus por isso? Então você tem esse privilégio. Alguns exemplos do que eu estou falando, que você possa perceber. As crenças bíblicas e os votos, né? Quando fala em voto, a gente tem a Bíblia diz lá em Mateus, né, que nós não devemos jurar. Então nós estamos propondo assim, a fazer um propósito, né? Eu me proponho pelo poder do Espírito Santo. Deus diz assim: meu sangue lava todos os pecados. Aí eu digo, concordo. E me arrependo e sou purificado deles. Amém? Aí Deus diz assim: eu transformo todas as coisas para o bem. Ah, será, Deus? É essa a minha situação? Aí não, eu me proponho pelo poder do Espírito Santo e confio no cuidado de Deus na minha vida. Você lê lá, que bonitinho, Jesus chorou. Puxa, ele teve compaixão com Lázaro. Não, Jesus era envolvido e as suas emoções foram tocadas por ver aquela situação, por ver a falta de compreensão da revelação da vontade de Deus. Então, se Jesus chorou, eu me proponho também a ser sensível às emoções que Deus coloca no meu coração. Emoções não são ruins, não são diabólicas. Emoções são dadas por Deus. Eu só preciso discernir a emoção que vem da parte dele e a parte que não vem. Outra, Deus diz assim: faço prosperar o teu caminho. Então eu me proponho, pelo poder do Espírito Santo, a caminhar na fé. Eu lhe dou o poder de gerar riquezas. Então eu me proponho pelo poder do Espírito Santo e acredito que em Deus para a prosperidade financeira. Eu vou trabalhar e eu sei que a bênção dele está sobre o meu trabalho de convicção nisso, porque Deus falou. E eu me proponho a crer no coração que é assim. Eu lhe dou a vida em abundância. Então eu me proponho vou viver esta vida abundantemente. Menos que vida abundante eu não quero. Eu quero a vida abundante completa em Cristo Jesus, Senhor. E aí quando Deus vai falando, né? Você é justo por meio de Cristo. Então eu me proponho a receber essa justiça de Cristo. Tudo posso por meio daquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Então, eu me proponho pelo poder do Espírito Santo e me vejo em Cristo Jesus, vejo Cristo em mim, me capacitando em todos os desafios que são colocados para mim. Deus diz assim: você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então eu me proponho pelo poder do Espírito Santo, vou governar com Cristo sobre todas as forças do mal. Eu não vou ser vencido e não vou ser confundido por nenhuma dessas forças, porque eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou por cima das principados e potestades. Amém? Então a crença bíblica, leia aqui comigo, eu repeti isso aqui muitas vezes, né? Mas vamos lá no 3, 1, 2, 3. Sou abundantemente abençoado, sou altamente favorecido. Agora esse aqui, eu sou tudo, e eu posso tudo que o meu Pai diz que eu posso, e eu tenho tudo que o meu Pai diz que eu tenho. Em Cristo Jesus temos a vida em abundância. Em Cristo Jesus temos a luz que nos guia em todas as coisas. Então nós temos isso, está na nossa vida. E quando eu creio corretamente, eu vou obter esse agir da vida de Deus na nossa vida. Eu vou exemplificar mais uma vez.
Pegando a primeira mentira que entrou no coração do ser humano. Vamos exemplificar lá. Primeira mentira. Você será como Deus, distinguindo o bem e o mal. A lógica dessa fala fez com que o ser humano formatasse o seu pensamento. Nessas frases que estão aí, tudo gira em torno de mim. Eu quero ser feliz. Eu sou uma unidade independente. Quem é seu pastor? Ah, Jesus é o meu pastor, eu não preciso da igreja. Eu não preciso dos outros, eu vivo na minha. As minhas habilidades me trazem sucesso, a minha inteligência, a minha sagacidade, eu vou conquistar as coisas. Aí, a sequência desse pensamento trouxe o seguinte: eu devo raciocinar sobre tudo, em vez de ouvir e seguir a voz e a direção de Deus. Então eu confio no meu próprio raciocínio. Logo, confiar na razão é o meu Deus. Deus me fala alguma coisa, eu trago para a razão, isso não tem nada a ver. Não acredito assim. Não é assim. A gente chega inclusive para dizer para Deus, né? Essa é a formatação do pensamento humano, em algumas palavras. Agora, quando se pega o texto, e vamos comparar com a verdade, aqui quando Jesus diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então tudo gira agora em torno de, eu não sou o centro do mundo. Eu descobri isso, acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Disse, como é que pode as coisas acontecerem e eu não participar? Tudo tem que acontecer em torno de mim. E de repente você descobre na vida que não é sobre você, é sobre Cristo. E eu giro em torno de Cristo, a vida gira em torno dele. Quando creio nele corretamente, águas fluem. Eu sou um com Cristo, porque ele me trouxe para dentro dessa unidade. Você tem muitos textos aí, para isso. Cristo é quem me habilita e me leva ao sucesso. Então, quando ele pede uma coisa para mim, para eu fazer, o que acontece? Eu não confio na minha força, eu confio na força do Espírito Santo. Ele não confia, Deus não confia na nossa capacidade, mas Ele confia na capacidade que Ele colocou em nós, que é o Espírito Santo, que nos habilita, né? Nossa habilidade, como diz lá em Coríntios, vem de Deus. E aí, o meu raciocínio agora é orientado ali em Isaías 1,18. Quando eu vou raciocinar na presença dEle. Deus, como é que o Senhor pensa sobre isso? Como é que o Senhor sente sobre isso? Senhor, o que o Senhor fala sobre isso? Eu vou raciocinar, conversar com Ele. E a voz de Deus então me dá a direção. Eu confio nos pensamentos e nos caminhos de Deus, que são muito superiores aos meus. Eu não consigo alcançar eles na minha lógica, mas quando eu estou conversando com Deus e permitindo Ele ministrar no meu coração, os pensamentos e os caminhos deles me são revelados, e eu confio neles. Então eu confio no guiar do Espírito Santo. Todos os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Ali eu costumava ler esse texto questionando: você é guiado pelo Espírito Santo? Você não é? Então você não é um filho de Deus. E o texto não diz isso. O texto diz: todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Você e eu somos guiados por Ele. E Ele está constantemente trabalhando na nossa vida, nos guiando e nos convencendo para a verdade. Para que a gente creia na palavra que procede da boca de Deus, que nos dá vida, e não nos nossos pensamentos ou nas nossas experiências. Amém, queridos? E aí nós agora vamos para a aplicação. Eu quero convidar você lembra das 3 feridas do coração que nós conversamos, das 8? Eu pedi para você escolher 1, 2 ou 3. Eu estou, para a questão de prática, trabalhando a questão do medo, né? E nós estamos orando em relação à questão do medo, como uma ferida do coração. Quando o coração está ferido, ele fica inseguro, ele fica envolvido debaixo de medo. E o medo, ele é um produto da morte, né?
o medo ele vai escravizando uma pessoa. Então eu quero te convidar a você para um tempo de oração agora. E você lembrar de uma ferida do coração, ou de algo que lhe causou medo, lhe causou vergonha, e as várias coisas que nós temos lá, né? A limitação financeira e assim por diante. Então, feche os seus olhos, por gentileza, para a oração. E imagine Jesus aí ao seu lado. Imagine Ele num ambiente confortável junto com você. Na semana passada me veio o meu sofá, né? Talvez você possa pensar no seu sofá ou na sua cama, no lugar que você gosta de estar, talvez sentado na sua varanda. E comece a ver Jesus ali do seu lado. A pergunta, trabalhar no medo. O que Deus fala sobre o medo? O meu amor lança fora todo medo. Então, nós nos propomos pelo poder do Espírito Santo, a sermos imergidos nesse amor. E o amor vai ser lançado fora. A ferida no coração podia ser assim: quem sou eu para Deus me usar? E o que o Senhor fala sobre isso? Ele diz: eu tenho lhe perdoado, tenho lhe amado, e eu lhe capacito. Então, eu decido crer nessa palavra e agradeço. Obrigado, Senhor, que o Senhor é quem me capacita, o Senhor é quem me favorece. Coloque diante do Senhor o medo que você possa ter, falando ali com um bom amigo, o Senhor Jesus ao seu lado. Escuta o que ele fala sobre essa situação e aí tome uma decisão no seu coração de substituir. Obrigado, Pai, que o Senhor conhece o nosso coração e sabe como nós somos. E como Davi nós oramos, Deus, sonda o nosso coração. Vê se tem um caminho, um sentimento, um pensamento, uma imagem em desacordo com a sua vontade. Passa a vassoura assim, Senhor. Passa o scanner no coração. Sonda-nos profundamente. As coisas que nós cremos que estão desalinhadas, fora do seu propósito para conosco. E firma o nosso coração no seu falar. Oh Espírito Santo, obrigado por nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, por nos guiar a toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Atenção, nós somos muito dados a orar com a mente e não orar com o coração. Eu queria incentivar você mais uma vez nesse processo de substituir imagens e pensamentos, crenças, né? E votos que foram feitas, como nós falamos na vez passada, pelo que Deus está falando, e nos propomos a agir dentro do que Deus tem. Ore com o coração, ore com o coração, né? Se aquiete, vai entregando as coisas que ficam confundindo o coração, né?
Quando você ora com coisas no coração, aquilo é um ídolo. E você ora conforme aquele ídolo. E aí você não escuta Deus. Aquele ídolo vai falar no teu coração. E você vai dizer, mas Deus, daí fica aquela confusão. Quando você entrega, abre o seu coração, entrega tudo para Deus. E vai entregando, né, se aquietando diante dEle. E declarando sua confiança. Aí Ele vai te dar as imagens corretas. Ele vai trabalhar as emoções no seu coração. Conforme a necessidade de cada um. E vai dar o fluxo dos pensamentos espontâneos, né? Como nós temos falado desde fevereiro, né? Amém, queridos? Colocando em prática, né, o nosso maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Aqui nós temos as feridas do coração que nós estamos tratando. Lembrando mais uma vez aqui que eu pedi para você escolher de uma, no máximo 3, né? Não pegar todas as 8. Depois na sequência você pega todas as 8, né? Eu tenho usado aqui o exemplo do medo, né? Mas essas feridas do coração aqui, elas não pertencem mais para você. Amém? O seu coração é para ter uma outra história, uma outra caminhada. E aí eu quero te incentivar essa pergunta no seu diário, nesses dias. A pergunta no seu coração, né? Senhor, qual a verdade das Escrituras que eu preciso crer na minha vida? O que eu sei, mas eu não creio. Que precisa chegar no meu coração. Qual é a verdade, Pai? Que precisa alcançar meu coração. No que eu preciso meditar. E aí você entra nesse processo, você escreve, você se aquieta diante de Deus. Você vai receber uma imagem, né? Ter uma visão. E aí os pensamentos vão fluindo na sua vida. E você vai escrevendo, né, as 4 chaves ali para ouvir a voz de Deus. Você vai trabalhando. Então trabalhe isso no seu coração, na sua devocional. Traga, escreva, copie numa folha de papel. Tire uma foto aí se você quiser. Mas nessa semana, na sua devocional, trabalhe isso. Senhor, o que eu deveria de estar crendo? Eu não estou crendo corretamente. Amém, queridos? O poder da ressurreição está sobre a nossa vida. Amém? Nós podemos experimentar o poder da ressurreição no nosso caminhar. E o poder da ressurreição pega todos os nossos impossíveis e diz, a palavra de Deus diz assim: os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Tudo é possível ao que crê. Para Deus não haverá impossíveis. E o projeto de Deus na sua vida é um projeto completo, rico, para alcançar multidões, para alcançar as nações da terra. Deus tem na sua vida aquele projeto que Ele diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E às vezes a gente está preocupado com o mundinho da gente, só quer ajeitar a nossa família. E Deus diz: não, eu tenho um projeto maior do que a sua família. A sua família sendo bens para todas as famílias. Aí você se abre e Deus te usa. Vamos nos colocar em pé, por gentileza?